Então vamos lá. A gente falou na última aula sobre as derivadas, né? A definição de derivada. Fizemos cálculos usando a definição, falamos de reta e tangente e do significado de derivada, né? O que significa? A derivada pode ser vista como uma taxa de variação instantânea de como a função vai mudando, né? Enfim, eu passei uma fórmula, na verdade a derivada é um limite, né? E isso é chamado de cálculo de derivada pela definição, usar aquele limite que nós vimos na última aula. Então o que eu vou fazer hoje é mostrar algumas fórmulas para que a gente não fique calculando aquele limite todas as vezes que quiser calcular a derivada de uma função. Tá? A gente consegue deduzir algumas fórmulas que vão simplificar um pouco, tá? O cálculo. Então, queria falar então agora sobre alguns exemplos de como se encontram fórmulas para derivadas de funções, tá? Então, eu quero trazer aqui alguns exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo é pegar uma função assim, ó. X elevado a n, tá? Que é um polinômio ou um monômio, se você achar melhor, né? Onde n é um número natural, tá? A gente quer calcular a derivada dessa função nesse ponto, tá? Pois bem, como que a gente resolve isso, né? Para calcular isso aqui, a gente vai usar a definição, tá? E aí eu vou deixar indicado toda vez que a gente quiser calcular a derivada dessa função no ponto, a gente usa essa fórmula, tá bom? Vai ser assim, ó. A gente tem, quero calcular a derivada da função no ponto A, por exemplo, tá? Então eu vou usar a definição, isso é limite. Só que eu vou usar aquela primeira definição que eu dei, tá? F de x menos f de a dividido por x menos a, tá? Quando x tende a. Bom, e aí, bem, continua a conta. F de x é x elevado a n, né? F de a é a elevado a n, x menos a. Ok? Tá aqui. E agora o que a gente faz? A gente usa uma identidade que é a seguinte, tá? X elevado a n menos a elevado a n é a mesma coisa que isso aqui, ó. X menos a que multiplica x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a mais, aí você continua, por exemplo, x elevado a n menos 3 vezes a elevado ao quadrado. Então você vai reparando aqui, ó, que a potência do x vai caindo de 1 em 1, tá vendo? Enquanto que a potência do a, ó, ela vai subindo de 1 em 1, ó. Tá? Aqui seria a elevado a 0, que é 1, tá bom? E vai subindo de 1 em 1, tá? Então você vai repetindo isso, né? Então, à medida que a potência, o expoente do x cai de 1 em 1 e a do a sobe de 1 em 1, vai chegar uma hora que vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado, a elevado a n menos 3, x elevado a n menos 2, e aqui
a elevado a n menos 1. Tá? Então, isso que eu botei embaixo é a mesma coisa que x elevado a n menos a elevado a n. Tá? Isso aí tem na apostila. Essas identidades todas que eu estou usando estão disponíveis lá na apostila. Então aqui eu divido tudo por x menos a. Tá? E aí, ó, eu tenho x menos a embaixo e x menos a em cima. Eu posso simplificar. E vou ficar com x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a x elevado a n menos 3a quadrado, etc. Tá? Até x elevado a 2 a elevado a n menos 3 x a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. Tá? Então tem esse limite. Então o que você vai observar aqui, tá, é quantas parcelas aparecem nessa soma. Tá? Aparecem nessa soma aqui exatamente n parcelas. Tá? N parcelas. Então, quando eu calcular o limite aqui, o que vai aparecer, né? Aplicando a propriedade dos limites, né? Limite de x elevado a n menos 1 é a elevado a n menos 1. Né? Mas, agora, vou calcular esse limite aqui, né? Vai dar a elevado a n menos 2 vezes a. Agora calculo desse aqui. A elevado a n menos 3 vezes a ao quadrado, e etc. Passo isso para todos. A ao quadrado, a elevado a n menos 3, mais a vezes a n menos 2, mais a elevado a n menos 1. Tá? Agora, como eu comentei acima, como tem n parcelas, olha só, e se você terminar de fazer a conta aqui, vai ficar a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes a, novamente, a elevado a n menos 1. E quanto que é a elevado a n menos 3 vezes a ao quadrado? A elevado a n menos 1. Então, todas as parcelas daquela soma em cima vão dar a elevado a n menos 1. Ok? Só que a gente tem exatamente n parcelas, como eu comentei acima. Tá? Então, quando você somar n coisas iguais, dá n vezes a elevado a n menos 1. Tá? Então, essa aqui é a derivada da função f no ponto A. Ok? Então, calculamos a derivada de um monômio de grau n. Tá? X elevado a n, derivada n no ponto A, né? N vezes a elevado a n menos 1. Tá bom? Então, isso é importante. Deixa eu ver, fazer mais um exemplo aqui. Outro exemplo seria calcular, por exemplo, derivadas de funções trigonométricas. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Vou calcular a derivada do seno. Tá? Então, eu tenho aqui f de x igual a seno de x.
ok? Eu quero calcular a derivada dessa função num ponto A qualquer. Tá? Então tem aqui, ó, f' de A, por definição é limite, tá? De f de A mais h menos f de A. Agora eu vou usar aquela outra definição, com h tendendo a zero, né? E o que dá isso? Limite de seno de A mais h menos seno de A dividido por h, ok? Então temos aqui, ó. Então tem que abrir, né, esse seno de A mais h. Aí eu vou usar aquelas identidades trigonométricas que também estão na apostila, tá? Tem uma fórmula para a gente calcular seno de A mais h, tá? Em geral, como está escrito lá, não é verdade que seno de A mais h seja seno de A mais seno de h, tá? Isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é falso, ok? Tem fórmula para isso, que se chama fórmula de soma de arcos, tá bom? Para o seno. Então, qual que é a fórmula? Temos aqui limite, né? Seno de A mais H é seno de A vezes seno de H mais seno de H. Opa, perdão. É seno de A cosseno de H mais seno de H cosseno de A. Essa é a fórmula, tá? Isso aqui é igual a isso. Ok? Agora repito aqui o seno de A. Divido tudo por H. Então tenho limite. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar seno de A em evidência, tá? Eu coloco seno de A em evidência. Então eu tenho seno de A aqui e tenho seno de A aqui, ó. Certo? Só um instante que é cosseno de H, tá? É seno A cosseno H, cosseno H seno A, tá? Então colocando isso aqui em evidência, vai ficar cosseno H menos 1. No outro termo não mexo, então vou deixar aqui seno H cosseno A. Continuo mais um pouquinho, né? O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso separar, tá? Posso separar isso aí. Que eu sei que o limite da soma é a soma dos limites. Então tenho seno de A cosseno de H menos 1 dividido por H mais limite H tendendo a zero seno de H cosseno de A sobre H, tá bom? Para resolver esse primeiro limite,
Eu vou fazer um truque aqui, do tipo daqueles que a gente já viu, tá? Eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou multiplicar numerador e denominador por cosseno de h mais 1. Tá? Então eu tenho aqui o seno de A. Eu tenho cosseno de h menos 1. Né? E eu tenho o h. Então eu multiplico por cosseno de h mais 1. Né? Então também tem que dividir por cosseno de h mais 1. Para que a minha fração não fique alterada. Certo? E aqui eu já posso, no caso de cá, já resolver esse limite. Ó. Tá vendo? Que limite aqui é o limite trigonométrico fundamental, né? Limite de seno de h sobre h quando h converge a zero é 1, certo? Então que daria 1 vezes cosseno de a. Ok? Bem, desse lado aqui, você ainda tem limite né? Aí multiplicando esse cosseno de h menos 1 por cosseno de h mais 1, vai ficar seno de h, que eu vou repetir, cosseno ao quadrado de h menos 1, tá? Dividido por cosseno ao quadrado de h mais 1. E do lado de cá, só o que eu tenho é cosseno de a. Bom? Lembro que cosseno ao quadrado menos 1 é seno ao quadrado. Tá? Isso aqui, ó. Identidade trigonométrica fundamental. Isso aqui é seno ao quadrado. Então fico com o limite seno de a vezes seno ao quadrado de h dividido por cosseno quadrado de h mais 1. Tá? Só relembrando uma coisinha aqui, né? Que tinha um h aqui que eu esqueci. Então aqui tem que ter esse h multiplicando. Tá? Esqueci de colocá-lo. Mais cosseno de a. Tá? Com h convergindo a zero. Para terminar, eu vou dar uma mexida aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma separada nessas coisas aqui. Ó. O seno de a é um número. Tá? O a está fixo. Eu quero calcular a derivada da função seno no ponto A. Então, se você fixou o A, o seno de A também está um número que está fixado. Tá? Esse número aqui ele não depende de H. Tá? O seno de A não depende de H. Então, se ele não depende de H, ele é uma constante. Então, eu posso botar para fora do limite, pelas propriedades do limite. Tá? Então, eu posso botar aqui seno de A. Tá? E agora aqui também eu vou usar as propriedades dos limites para separar esse seno de h. Tá? Eu vou escrever aqui o limite e vou botar seno de h dividido por esse h. Então aqui eu tenho seno ao quadrado, eu vou pegar só o seno de h, tá? E vou pegar esse h. Bom? Então aqui com h. E o restante? O restante do que ficou faltando eu coloco aqui. Limite, o outro seno. E o que ficou de baixo, faltando. Cosseno ao quadrado de h mais 1. Mais cosseno. Ok? Então, você repara aqui, ó, que o seno vezes o seno
dá o seno ao quadrado. Aqui está o cosseno ao quadrado mais 1, aqui está o h. Então, é o que está na parte de baixo. Tá? Quando você juntar tudo, volta no que tinha lá em cima. Bom? Agora você aplica o limite. Tá? E novamente aqui, limite trigonométrico fundamental. Isso aqui vai dar 1. E esse aqui vai dar 0, né? Porque seno de h, quando h tende a 0, é 0. Né? Vezes, e embaixo vai dar 2. Que cosseno ao quadrado de h, quando h converge a 0, dá 1. Né? Então é 1 mais 1, 2. E do lado de cá o cosseno. Bom. Então o lado esquerdo aqui dá 0 e só sobrou o cosseno já. Tá? Então a derivada da função seno no ponto A é exatamente o cosseno de A. Tá bom? Então outro exemplo. Fazendo as mesmas contas. A gente conclui que a derivada da função cosseno do ponto A é menos seno. Tá? Então a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então são as mesmíssimas contas que você vai fazer. Mesma coisa. Tá? Então eu quero fazer uma observação aqui, no espírito que eu falei lá. A gente falou aqui que é uma função derivável no ponto, né? A função é derivável no ponto se aquele limite que a gente calculou existe no ponto. Tá? Agora eu quero falar de função derivável. Quero dar uma definição aqui. É a seguinte, né? Suponha que seja um intervalo aberto. Ok? E vamos considerar nesse intervalo aberto uma função. Tá? Considere. Nós vamos tomar a função f de i em R. Bom? Então dizemos que f é derivável em i, tá? Ou dizer apenas que, ou a gente diz apenas que f é derivável tá?
se f for derivável em todos os pontos de bom. Então o que acontece é aquilo que eu tinha falado, né? Quando a gente quer calcular a função derivável no ponto, quando você fixou o ponto A, então eu peguei um ponto no domínio da função, fixei esse ponto e eu calculo esse limite aqui, né? F de A mais H menos F de A dividido por H, ok? Então a função é derivável no ponto. Se eu posso pegar e calcular isso aqui para qualquer ponto que esteja no domínio da função, né? Então, ou seja, se a derivada existe em todos os pontos no domínio da função, então eu digo que a função é diferenciável ou derivável, tá bom? Aí não depende mais do ponto, ela é derivável em todos os pontos, tá bom? Então essa é a diferença. A função derivável no ponto é porque aquela derivada só existe no ponto. A gente só pede que exista no ponto. A função derivável não. É aquela que a derivada existe em todos os pontos do domínio. Bom? Então nesse caso, definimos a função derivada por da seguinte forma, né? A função derivada é a função f' que vai do mesmo intervalo i para r, né? Porque essa derivada existe em todos os pontos do intervalo i, né? Então eu posso considerar a função que me dá a derivada em todos os pontos do intervalo i. E que função é essa, né? F' de x, nada mais, nada menos, me dá que a derivada da função no ponto x. Okay? Então essa é a função derivada. Então é isso. Então vamos exemplos, né? Exemplos de funções deriváveis em R, né? São as funções, ó. Por exemplo, f de x igual a seno de x. Tá vendo? Vou pegar aqui g de x igual a cosseno de x. E h de x igual a x elevado, por exemplo, sei lá, 7. Tá? São exemplos, né, de funções deriváveis em R. A derivada dessas funções, ela existe em todos os pontos, tá? Olha a conta que eu fiz aqui, ó, para o seno. Eu peguei um ponto A que é qualquer. Eu não disse que o ponto é 1, que o ponto é 2, que o ponto é menos 1, que o ponto é menos 100. Não. Peguei um ponto qualquer e fiz a conta. E cheguei no final à conclusão de que a derivada da função nesse ponto é cosseno. Isso independe do ponto. Tá? Então isso é verdade para qualquer ponto A que esteja no domínio. Ou seja, a função seno é derivável em todos os pontos do domínio. Porque eu fiz essa conta, certo? Sem explicitar o ponto. Bom, então é verdade para qualquer ponto que seja no domínio. A mesma coisa para essa função aqui, ó.
Para qualquer número real n, quer dizer, natural n, tá? Eu fiz essa conta e cheguei no final que a derivada da função no ponto A é n que multiplica a menos 1. Tá? Isso independente do ponto. Bom? Enfim, então em particular é verdade para n igual a 7, como é no meu exemplo, né? Se é para todo n natural, em particular vale para n igual a 7. Bom? Então são exemplos de funções em que a derivada existe em todos os pontos. Tá? Na aula passada eu dei um exemplo de função que não é derivável em R. Né? Não sei se vocês lembram. Que era essa função aqui. Ó. Função módulo. Tá? Ela não é derivável em R. E por que não é derivável em R? Porque existe um ponto em R onde a derivada não existe. E esse ponto é o número 0. Tá? Pois F não é derivável em x igual a 0. Bom? Bom, outra observação também que é importante. Vou até escrever aqui de vermelho. É com respeito às notações que existem para as derivadas. Tá? Existem várias notações para derivadas. Notações para a derivada. Então, o que nós vimos até agora, né, foi essa daqui, ó, f' de x. Né? Essa linha representa a derivada da função, tá bom? Mas a gente pode usar outras, tá? E as outras que nós vamos usar, eu vou escrever aqui, ó, a gente pode chamar de y' também. Que a gente viu no ensino médio, né, que ao invés de escrever uma função como f de x, a gente pode trocar o f de x por y, né? Então fica y'. Tá? Outra também notação é colocar um d de derivada. Derivada da função f de x. Tá? Existe ainda outra notação que você pode explicitar. Ó. Derivada da função f de x com respeito a x. Tá? E a última, que é a mais importante dessas que eu estou mencionando, alternativas aqui, né? É escrever derivada da função f com respeito a x, df dx. Tá? Ou também tem gente que às vezes também aparece como dy dx. Bom? Na verdade, deixa eu colocar aqui embaixo. Porque essas duas aqui, elas são importantes porque elas têm nome, tá? Isso aqui é chamado de notação de Leibniz. Ok? Notação de Leibniz porque quem inventou o cálculo foi um cara chamado Isaac Newton. Né? Ele fez isso na Inglaterra. Só que mais ou menos ao mesmo tempo tinha um outro matemático na Alemanha chamado Leibniz que também estava descobrindo o cálculo. Só que ele descobriu um pouquinho mais tarde que o Newton, talvez que 6 ou 8 anos mais tarde, tá? E a notação que o Leibniz usava para derivada era essa, tá? E essa notação é muito boa, tá? Muito boa mesmo.
depois se vocês estiverem fazendo cálculo 2, cálculo 3, ela usa muito, usa bastante, facilita bem, tá? Então, eu gosto muito aqui de no cálculo 1 usar essa notação com linha, tá? Mas depois não é tão bom usar essa notação quando sua função tem mais variáveis, tá? Então, por isso que no cálculo 2, cálculo 3, a notação para função com mais variáveis, essa aqui é melhor, tá? Depois vocês vão aprender por quê com o tempo, tá bom? Então, essa também usa muito, tá bom? Que é a notação de Leibniz. Então, você poderia, por exemplo, enfim, você pode usar qualquer uma delas se você quiser, tá bom? Então, você poderia escrever assim, né, como exemplo. Você pode escrever, por exemplo, aqui a função cosseno. Se você quiser calcular a derivada, você pode escrever cosseno com uma linha em cima, tá bom? Ou você pode escrever, por exemplo, derivada da função cosseno, né? Ou você pode escrever derivada sim, x, bom? Ou você pode escrever cosseno de x, bom? Que é a derivada. Então, isso aqui tudo é para representar a mesma coisa, tá? São representações diferentes. Representações diferentes da derivada. Uma que não é tão usada depois é essa aqui, ó. Tá? Vou explicar por quê. Porque para a gente aqui em cálculo 1, só existe uma variável, que é a variável x. Tá? Então, para a gente aqui no cálculo não faz muita diferença escrever isso ou escrever isso. Porque é sempre a derivada com respeito a x. Né? Só que em funções de mais variáveis, né, vocês vão ver no cálculo 2, cálculo 3, tem funções com 2, 3 variáveis, etc. Tá? Então, quando você tem funções de várias variáveis, você pode calcular a derivada com respeito a uma variável x, uma variável y, uma variável z. Então, você explicita, né, quem é a variável. Né? Então, no cálculo 2, vocês vão ter a derivada com respeito a y, a z, no lugar desse x aqui. Então, essa aqui já passa a não ser muito usada. Bom? Bom, é isso aí. Então nós vimos aqui, né, essas notações que são importantes, tá? A notação de Leibniz principalmente, e vimos também o que é uma função ser derivável, né? Derivável quando a derivada existe em todos os pontos do domínio, ok? Eu quero apresentar agora para vocês as regras de derivação que vão ajudar bastante, tá? Da mesma forma que existiam aquelas propriedades dos limites, né? Limite da soma, a soma dos limites, limite do produto, o produto dos limites, limite do quociente, etc. Existem regras também parecidas para o cálculo de derivadas. Bom, são parecidas, não são as mesmas não, porque tem diferenças, tá? No produto e no quociente de funções. Eu vou passar para vocês aqui quais são as regras, tá? Quando a gente quiser calcular derivada de soma ou de composição de funções, né? De produtos, etc. de funções, tá? Então vou botar aqui como teorema. Nós vamos pegar duas funções, função f e uma função g, tá? E as duas funções têm que ser deriváveis no ponto x.
Tá? Então, se eu tenho duas funções deriváveis no ponto x, então o que eu posso dizer do seguinte, ó. Então, eu vou pegar aqui a soma de duas funções. E o que eu posso falar da derivada da soma? Tá? Então, eu somei duas funções e depois calculo a derivada. Então, eu sei que se f tem derivada no ponto x e que se g tem derivada no ponto x, então eu posso afirmar que a soma também tem derivada no ponto x. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? Posso dizer a mesma coisa para a diferença. Tá? Então, se eu pegar duas funções, calcular a diferença e depois tomar a derivada, isso é a derivada da diferença. Ok? Agora, para o produto, o que acontece? Então, eu tenho duas funções, calculo o produto da função f com a função g e tomo a derivada. Então, se f tem derivada e g tem derivada no ponto x, o produto também tem. Só que a fórmula da derivada do produto é um pouquinho diferente das demais, tá? A fórmula vai ser derivada da primeira vezes a segunda mais primeira vezes derivada da segunda. Tá? Então, a derivada do produto não é o produto das derivadas, como acontece no limite. É diferente. Tá? A derivada do produto segue uma fórmula especial. Tá bom? Essa daqui. Temos ainda uma terceira, que é o quociente de duas funções. Tá? Então, eu posso pegar a função f dividir pela função g e tomar a derivada. Tá? Então, como no caso do produto, também tem uma fórmula específica para o quociente. Tá? E a fórmula é a seguinte, ó, é a derivada da primeira vezes a segunda menos primeira vezes derivada da segunda dividido pela segunda função ao quadrado. Tá? E aqui a função g de x não pode ser zero. Então é um pouquinho mais restritivo, né? Não pode ser zero porque você tem uma função, ela está aqui de baixo. Ó. Se ela fosse zero, você teria uma divisão por zero. Tá bom? Então é um pouquinho mais complicada a fórmula do quociente, da derivada. Quer dizer, derivada do quociente, perdão. E é uma última, que é quando você pega uma função, multiplica por uma constante, ok? E depois calcula a derivada. Bom, isso é a mesma coisa que pegar a constante e multiplicar pela derivada da função. Tá? A constante não altera em nada a derivada. Para qualquer constante que você pegar aqui, tá? Constante é um número real. Bom, então temos essas fórmulas aqui. A princípio pode parecer grande, né? Podem parecer grandes essas duas aqui, mas depois que você fizer vários exercícios de derivadas, você decora bem rápido, tá? É só fazer umas 20 derivadas que você já decorou. Bom? Então, por exemplo, baseado nisso, a gente pode calcular já derivadas de funções um pouquinho mais difíceis, né? Vamos pegar aqui como exemplo. Ó, só baseado no que a gente já fez, tá? Ó, eu tenho aqui
x quadrado vezes seno de x. Tá? Então, qual que é a derivada disso? Tá? Então, o que a gente tem? Ó, a derivada eu vou usar a fórmula. Aqui eu tenho duas funções. Ó. Eu tenho uma função x quadrado, tá vendo? E tenho uma função seno de x. Então, a função verde e a função vermelha. O que me diz a regra aqui? Ó? Se eu chamasse aqui de verde e essa de vermelha, eu tenho derivada da vermelha, derivada da verde vezes a vermelha, né? Mais a verde vezes derivada da vermelha. Tá vendo? Então, eu aplico a fórmula aqui. Ó. Então, ó, derivada da verde vezes a vermelha. Mais, repito, a verde, derivada da vermelha. Bom, e agora a gente aplica as fórmulas. Quem que é a derivada de x quadrado? A gente viu anteriormente, tá, que a derivada da função x elevado a n é n x n menos 1. Tá? Então, nessa fórmula aqui, ó, se eu trocar o n por 2, o que vai dar? Vou substituir n por 2. Ó. 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Então, é 2x. Tá? Aqui fica 2x vezes seno de x. Agora, x quadrado. Tá? Derivada do seno, nós já fizemos a conta lá em cima da cosseno. Então, tá aqui, ó. Então, essa é a derivada do produto. Tá bom? Derivada de x quadrado vezes seno de x é isso. 2x seno x mais x quadrado cosseno x. Tá? Poderíamos também... Deixa eu botar aqui do lado, né? X quadrado derivada 2x menos 1. Né? Poderíamos também calcular aqui a derivada do quociente. Ó. Como é que ficaria, por exemplo... Eu quero calcular x quadrado dividido por seno de x. Eu quero calcular a derivada. Tá vendo? Então vamos lá, aplicando a fórmula. Tá? Ó. A gente pode interpretar essa aqui, ó, da seguinte forma. Tem a função de cima, que é a função f, e a função de baixo, que é a função g. Então a fórmula fica derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos função de cima vezes derivada da função de baixo. Tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá bom? Então fica, ó. Função de cima, função de baixo. Né? Então, derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos função de cima vezes derivada da função de baixo. Bom, tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá? Então, dessa forma, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos lá, fazer devagarzinho. Derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos função de cima vezes derivada da função de baixo. Eu deixo indicado, ó, tá? Tudo dividido por função de baixo ao quadrado. Tá? Agora eu vou calculando. Primeiro momento é que eu só vou aplicando a fórmula. Derivada de x quadrado 2x, né? Nós já calculamos, vezes seno de x, menos x quadrado,
derivada de seno, cosseno, seno de x quadrado. Não, seno quadrado de x, que é a mesma coisa. Tá? Então tá aí. Poderia também calcular, se eu quisesse, né, derivada de x quadrado mais seno de x. Ó. Essa é a mais fácil. Porque a regra da derivada da soma funciona como no limite, né, a soma das derivadas. Então, derivada de x quadrado mais seno x, por exemplo, seria x quadrado derivada mais seno x derivada. 2x mais cosseno x. Bom, então essas regrinhas aí, elas ajudam bastante, né? Então você já vê que dá para fazer muita conta, bastante derivada só com essas fórmulas aqui, tá bom? Então ajuda bem. Que mais? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Calcular a derivada da função tangente de x. Tá? Vamos lá então. Vamos fazer a conta aqui. Bom, primeiro eu preciso escrever tangente de uma forma mais adequada, né? Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Então eu escrevo aqui seno sobre cosseno. Bom, derivada. Agora eu aplico a regra da derivada do quociente. Derivada de cima vezes a de baixo, menos função de cima vezes derivada da de baixo. Tudo pela função de baixo ao quadrado. Então vai ficar derivada de seno de x, cosseno de x, menos seno de x, derivada do cosseno de x. Tudo dividido por cosseno quadrado. Então vai ficar derivada do seno, cosseno, vezes cosseno, menos derivada do seno, quer dizer, seno, repete, né? Derivada do cosseno é menos seno. Tá? Tudo dividido por cosseno ao quadrado. Então vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Menos seno vezes menos seno, mais seno ao quadrado. Dividido por cosseno. Ok? E aí, seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Agora, 1 sobre cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Tá? Então, a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Tá? Então, eu vou botar aqui uma tabelinha com algumas derivadas importantes, tá? Não, vou fazer isso mais tarde. Ainda quero fazer mais um exemplo ainda. Tá? Então, isso aqui é bem importante, né? As derivadas das funções trigonométricas, tá? Então, eu sugiro que vocês façam as contas para derivada da cotangente, derivada da secante. Você vai aplicar basicamente a regra do quociente para derivadas, tá bom? Eu quero fazer uma aqui interessante, que é a derivada da função exponencial.
Então, isso aqui é importante. Ó, derivada da função exponencial. Eu não vou fazer a conta de maneira rigorosa, tá? Porque com o que a gente aprendeu até agora não dá para fazer. Eu vou aqui fazer, vou dar uma ideia e tentar enganar vocês, tá? Bom, vamos tentar calcular aqui a derivada da função exponencial, tá? Então você tem f de x igual a elevado a x. Bom, então o a ele é maior que zero, né, e diferente de 1. Ok? Então vamos tentar fazer isso usando a definição, que é o que a gente sabe fazer. Bom, usando a definição, o que nós temos? Tá? Nós temos a derivada no ponto x, vai ser o quê? Vai ser limite com h tendendo a zero, né, de f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, isso aqui é igual limite. Bom, f de x mais h, eu vou substituir aqui, né? É a x mais h menos a elevado a x dividido por h. Tá? Então, só estou aplicando aqui definição e fazendo as contas. Bem, eu posso separar esse a elevado a x mais h assim, né? A elevado a x vezes a elevado a h, tá? Menos a elevado a x, tudo sobre h. Então aqui o que me restou é colocar a elevado a x em evidência. Então eu venho aqui e coloco a elevado a x em evidência. Menos 1 sobre h. Tá? Então tem isso aqui. Então vocês reparem outra coisa. Esse limite aqui, né, ele está em função de h. E aqui tem um a elevado a x. Aqui não tem h. Então, como o x está fixado, né, eu quero calcular a derivada no ponto x. Esse a elevado a x não depende de h, então eu posso tirar ele para fora do limite. Então vai ficar a elevado a x limite. Ok? E só que eu não posso mexer no que tem h, que depende de h. Tá? Isso eu não posso mexer. Então chegamos nessa expressão. Tá? Que é a derivada de a elevado a x. Então, calcular a derivada de a elevado a x depende de calcular esse limite aqui. Tá? Sem calcular esse limite, a gente não consegue. Tá? Então, vamos fazer a seguinte hipótese. Então, a princípio, vamos admitir
que esse limite ele exista. Ok? Depois a gente vai voltar nele para explicar, né, por que ele existe, tá bom? Aqui que é a grande dificuldade, tá? É tentar resolver esse limite aqui, ó, tá? Isso que é difícil. Bom, mas a princípio vamos só admitir que ele existe para ver o que a gente consegue tirar dessa igualdade aqui, ó. Cara, parece ser bem interessante pra gente, né? Então vamos aqui, ó. Bom, a derivada no ponto zero, eu vou chamar isso aqui de estrela, né? Então, estrela permite concluir o seguinte, ó. Se eu calcular a derivada no ponto zero, que isso aqui é a derivada de f, né, que está em estrela, isso é limite. Esse limite aqui, ó. Tá vendo? Porque isso aqui é o f de x, né? Ó, isso aqui é o f de x. F' de x. Bom, então se eu fizer 0, f' de 0, né? Se eu trocar o x por 0, então vai ficar a elevado a 0. E a elevado a 0 é 1, tá? Então é só trocar, tá bom? Se a gente tiver dificuldade de ver isso, não tem problema, ó. A gente vem aqui, ó. Eu pego a fórmula que está em estrela e só calculo, ó, a elevado a 0, limite de a elevado a h menos 1 sobre h. Bom, e a elevado a 0 é 1. Ok? Então eu sei que derivada no ponto zero dá isso. Bom, isso aqui implica, tá? Isso aqui, que eu vou chamar de duas estrelas, vai me dizer o seguinte, ó. Essa identidade aqui que eu botei, circulei de preto, ela nos diz o seguinte, ó. Que se esse limite aqui existir, né? Ou seja, esse limite aqui é exatamente a derivada de f no ponto zero. Essa identidade 2 aqui me diz que se a derivada de zero existir, então f, a derivada de f vai existir em todos os pontos. Em todos os pontos. Tá? Por quê? De onde eu tirei isso? Tirei disso aqui, ó. Vamos pegar a estrela, tá vendo? E vamos escrever, ó. A derivada de f no ponto x é a elevado a x, isso aqui tudo eu já escrevi lá em cima, né? Vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h. Né? E isso aqui, ó,
é a derivada no ponto zero. Não é? Aqui, ó. Então isso aqui vai me dar exatamente a elevado a x vezes f' de zero. Então a derivada de f no ponto x nada mais é de que a derivada no ponto zero vezes um número. Tá? Vezes o próprio número. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, né? Ó, posso escrever a elevado a x é o próprio f de x. Né? F' de zero é igual a f' de x. Bom? Então a derivada de f' de x só depende de duas coisas. De f de x, que eu sei que existe, e de f' de zero. Então se eu suponho que f de zero existe, então f' de x existe em todos os pontos. Então isso é interessantíssimo, né? Para calcular a derivada de todos os pontos da função exponencial, eu só preciso calcular a derivada em um ponto só. E que ponto é esse? No ponto zero. Tá? Essa é a moral da história. Tá? Então a exponencial tem essa propriedade interessantíssima. O cálculo da derivada em qualquer ponto, né, depende apenas de duas coisas. Né? Basicamente da função no ponto, que você está multiplicando, e da derivada no ponto zero. Mas essencialmente aqui a derivada em todos os pontos depende só da derivada no ponto zero. O restante você multiplica pelo valor da função no ponto. Tá? Pois bem, então a questão agora ficou dependendo de uma coisa. A questão agora fica dependendo da existência desse limite. Por que esse limite existe? Tá? Então agora é que eu tento enrolar vocês. Né? A gente não tem ferramenta matemática ainda para tentar resolver esse limite. Tá? Então o que a gente faz aqui é dar uma justificativa bem geométrica. Tá bom? Vamos lá. Então, tá aqui agora, né? Justificando a existência desse limite. É A, né? A elevado a h menos 1 dividido por h, que é f' de zero. Bom, a gente justifica da seguinte forma. Eu tenho aqui uma função exponencial. E essa função tem um gráfico, né? Que ela é um gráfico, é assim, mais ou menos assim. Bom. E no ponto zero, a gente sabe que a derivada aqui dá o quê? Dá o coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico. Né? Então, quando a gente olha para o gráfico, e aqui eu pego o ponto zero, fica bem nítido que aqui tem uma reta tangente. Ó. Tá vendo? Acho que não tem muita dificuldade da gente acreditar que tem essa reta tangente aqui. Como eu falei para vocês na última aula, né? A derivada no inglês é traduzida para smooth, né? Liso. Que tem uma função que tem uma curva sem bicos, né? O gráfico sem bicos, ela é derivável, né? Nos pontos onde não tem um bico. E o gráfico da exponencial é todo lisinho assim, ó, tá bom? Então aqui não tem bico, né? Em particular não tem bico no ponto aqui 0, né? 0, 1, certo? Então aqui não tem dificuldade nenhuma em acreditar que então essa função é derivável, tá bom? Porque tem uma reta tangente aqui, né? E a derivada é justamente o coeficiente angular dessa reta tangente. Tá bom? Então essa é a justificativa geométrica. Tá bom?
Além disso, o que acontece? Além disso, para cada que nós tomarmos que seja diferente de 1 e maior que 0, tá? O gráfico da exponencial ele vai ter diferentes inclinações do ponto 0, 1. Como assim, Diego? É o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Aqui, gente, estou pensando no A maior que 1, tá? Quando eu faço esse gráfico, tá? Eu estou pensando aqui no A maior que 1. Ok? Deixar isso bem explícito. Bem, se eu pego, por exemplo, um valor de A sendo 2, por exemplo, a minha reta, o meu gráfico, ele vai ser uma coisa assim. Tá? Se eu pego, por exemplo, 2 elevado a x. Então eu peguei aqui, no caso, A igual a 2. O ponto onde ele toca aqui é 1. Tá? Agora, se eu pegar um outro valor para A, por exemplo, eu posso pegar A igual a 3. Tá? Então, pegando A igual a 3, a minha função vai ter um outro gráfico. Ela vai ter um gráfico assim. Ó. Bom, deixa eu tentar aumentar aqui. Elas não se cortam, tá? Aqui, ó. Elas se cruzam aqui e vamos fazer isso. Ficou bem esquisita, né? Tá? Aqui é 3 elevado a x. Né? Se eu pego um valor menorzinho agora, por exemplo, eu posso tomar 1,5 para... Onde é que ficaria o gráfico? Ficaria assim, ó. Então, para cada valor que eu pego para A, né, eu vou ter um gráfico diferente. Tá bom? O que esses gráficos todos têm em particular? Todos eles se cortam, né, se intersectam nesse ponto aqui, ó, no ponto onde o y é 1. Bom? Então eu posso pensar aqui e me perguntar, né, qual que é o valor de A que a inclinação da reta tangente nesse ponto vai ser igual a 1. Tá vendo? Porque vocês podem ver, se eu pego um valor de A bem grandão, a reta aqui ela é inclinadona. Olha só, ela é inclinadona. Tá vendo? Vou desenhar aqui, ó. Tá secante essa reta. Vou tentar fazer de novo. Fui bem aqui, ó. Bom, aqui é a reta tangente, ó. Tem uma inclinação, ok? Já a reta vermelha tem uma outra inclinação. Ó, tá para cá. Já a reta azul tem outra inclinação. Ele é mais horizontal, ó. Tá vendo? Então, dependendo do valor de A que eu pego para a base, no ponto 1 elas têm inclinações diferentes. A inclinação pode ser pequenininha ou pode ser grandona.
como é o caso de cá. Bom? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: dentre todos os valores possíveis para A, qual deles, né, faz com que a inclinação da exponencial, né, vou botar aqui, qual deles faz com que a inclinação da exponencial no ponto zero vou botar assim, né, D1, tá? Onde f de x é o a elevado a x. Então, para todos os valores que eu posso considerar de a, né, qual é aquele que faz que a derivada D1? Tá? Então, a resposta disso é o seguinte, né? Definimos, né? Resposta é quando o a for E. Tá? Esse E é o número. Tá? Aqui o E é o número de Euler. Número de Euler. Tá? Isso é um número irracional, tá bom? Muito usado em matemática, tá? Muitas aplicações, ok? O número de Euler, como ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, tá? Não periódicas e etc. Mas ele pode ser representado aproximadamente por um número que é esse aqui, ó. Então vou botar aqui uma aproximação. Tá? Ele pode ser aproximadamente representado por 2,71 82 81. Tá? Isso é uma aproximação do número E, tá bom? Então isso aqui é bem importante, tá? Importante mesmo. Tem que saber. Tá bom? Nós vamos usar bastante ele agora ao longo do curso. Tá? Então o número que faz com que a derivada da exponencial seja 1, né? Tem a reta tangente da exponencial tem inclinação 1 quando x é igual a 0 é o número de Euler. Tá? Isso aqui tu tem na apostila, ok? Só um instante.